A renda fixa é a classe de investimento mais procurada quando alguns investidores procuram rendimentos mais estáveis e mais seguros. E como o próprio nome já diz, é a classe de investimento em que a rentabilidade do título, ou seja, o investimento, é determinada no momento da aplicação. E o ideal é que seu primeiro investimento seja em renda fixa, principalmente se você está dando os primeiros passos, pois é arriscado começar a investir diretamente na Bolsa de Valores se não tem nenhum investimento mais seguro e garantido na renda fixa, como por exemplo a reserva de emergência. Renda fixa é uma categoria de investimento e existem diversos tipos de aplicações, e elas são caracterizadas por emissor, rentabilidade, objetivo e risco. Mas como funciona de fato a renda fixa? Basicamente, os investimentos em renda fixa funcionam como um empréstimo do seu dinheiro para o emissor. E assim, como um empréstimo, do mesmo jeito que você pega crédito em alguma instituição financeira para financiar suas atividades, no mundo dos investimentos, você é o credor dessas instituições. E quais são as instituições que emitem títulos de renda fixa? Empresas de diversos segmentos, instituições financeiras, governo federal são os principais emissores de renda fixa. Mas o que você ganha emprestando dinheiro para essas instituições? Em troca, você recebe uma taxa de rentabilidade, que é definida no momento da compra, ou seja, na hora do investimento. Ao invés de pagar juros, você sendo credor, financiando alguma atividade, você recebe esses juros. Você recebe uma taxa de rentabilidade. Quais são esses tipos de taxa? Pode ser o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do Brasil, o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, ou a Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. Então, como principal aplicação de renda fixa, o Tesouro Direto é um programa do governo federal que, basicamente, a captação do recurso são utilizadas para desenvolvimentos como a área da saúde, infraestrutura, educação. E, no Tesouro Direto, o emissor é o governo federal. Então, tem um baixo risco, mas não é zero. Você empresta dinheiro para o governo e ele te paga com juros. E o Tesouro oferece 3 principais tipos de título: Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA+. Começando pelo indexado da taxa Selic, que é o Tesouro Selic, o título que é mais recomendado para qualquer pessoa, pois essa aplicação rende exatamente igual à taxa básica de juros da economia do Brasil e possui baixa volatilidade. E esses investimentos no Tesouro Direto contam com a segurança do Tesouro Nacional. No caso do IPCA+, ou pré-fixado, você pode até resgatar, mas não pode resgatar a qualquer momento esses títulos, pois são títulos de médio e longo prazo. Já no caso do Tesouro Selic, você pode resgatá-lo a qualquer momento, depois de 30 dias devido ao IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, sendo ideal para reserva de emergência. Por isso, o Tesouro Selic é mais recomendado se falando de renda fixa comum. Título do Tesouro Pré-fixado. Esse tipo de aplicação, como o próprio nome já diz, é pré-fixado. É uma taxa fixa. Então, se você aplicar, por exemplo, num Tesouro Pré-fixado de 12% ao ano, você vai receber os 12% ao ano, nada mais e nada menos que isso. Porque na hora que você comprou, na hora de escolher, você selecionou o pré-fixado, já mostrando que você queria os 12% ao ano. Os investimentos pré-fixados, eles mudam a taxa de rentabilidade conforme a nossa taxa de juros e também o momento econômico. Então, às vezes, você vai ter um prêmio maior e, às vezes, um prêmio menor, ou seja, taxa de 10, 12, 6, 11, dependendo do momento da nossa economia. Tesouro IPCA+, esse tipo de título híbrido, pois ele tem uma taxa pré-fixada que não vai mudar e a outra taxa que vai sofrer a oscilação conforme a nossa economia. Então, por exemplo, se você vê, você pode até chegar a ver um título IPCA mais 5%. O IPCA é a taxa que vai variar mês a mês conforme a nossa inflação vai se comportando. Porém, os 5% já é o ganho real, é o que não muda. Então você pode chegar a ver IPCA mais 6, IPCA mais 4, mais 2, tudo vai depender da inflação e como anda a nossa economia. Outro tipo de título de aplicação em renda fixa é o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Lembra que eu falei que todo investimento em renda fixa é um empréstimo? No caso do CDB, ele é um título de renda fixa emitido pelos bancos. Ou seja, você empresta dinheiro para os bancos e eles decidem o que eles vão fazer com esse dinheiro e você ganha os juros. Porém, a taxa de rentabilidade de um CDB é diferente. No Tesouro Selic, nós temos a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia do Brasil. No caso do CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, nós temos uma taxa chamada CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Essa taxa é a taxa que os bancos usam para trocar dinheiro entre eles mesmos. Vamos lá, no Brasil, por uma ordem do Banco Central, ordem do Bacen,
Os bancos não podem encerrar suas operações no final do dia com um saldo negativo no caixa. E isso é uma medida de segurança para manter o sistema financeiro nacional saudável e principalmente estável. Então o banco A, entre depósito e saques, o caixa está em 10 mil negativo. Aí você tem o banco B, que está 30 mil no saldo de caixa positivo. O banco B empresta dinheiro para o banco A, igual um empréstimo, de fato. E a taxa de juros é chamada de CDI. Então, voltando ao CDB, você empresta dinheiro para os bancos. Eles emprestam para os seus clientes, tanto CPF quanto PJ, cobram juros desses empréstimos e te passam uma parte desses juros. Também temos as letras de créditos, LCI e LCA. LCI, letra de créditos imobiliários. LCA, letra de crédito do agronegócio. São aplicações de renda fixa semelhantes aos CDBs. A diferença são os direcionamentos para onde o dinheiro vai ser alocado. No caso da LCI, vai para o setor imobiliário. No caso da LCA, para o setor do agronegócio. Mas uma das vantagens das LCIs e das LCAs é que eles são isentos de imposto de renda, o famoso IR. Sendo assim, os rendimentos vêm diretamente para o seu bolso. Outro tipo de investimento são os fundos simples, ou seja, os fundos de investimentos em renda fixa simples. Precisam investir no mínimo 95% do seu patrimônio em fundos ou em títulos públicos federais, ou seja, títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, com classificação de risco semelhante a dos títulos públicos. Um exemplo disso são os CDBs de grandes bancos, ou operações compromissadas lastreadas nesse tipo de papel de renda fixa, ou em títulos públicos. E a meta é sempre acompanhar o desempenho do CDI, sem a cobrança de taxa de performance, mas possivelmente com uma taxa de administração. E o fundo só pode usar derivativo para proteger a carteira contra as perdas e volatilidade de mercado. Não é permitido que realizem investimentos internacionais, porque esse tipo de fundo está voltado para investidores conservadores ou investidores iniciantes no mercado. Outra aplicação em renda fixa são os certificados de recebíveis, CRIs e os CRAs. O CRI, certificado de recebíveis imobiliários, e o CRA, certificado de recebíveis do agronegócio. São títulos securitizados de renda fixa. Os CRIs são lastreados em recebíveis do setor imobiliário, como, por exemplo, financiamento de imóveis. Já o lastro das CRAs, ou CRAs, como alguns investidores costumam chamar, são recebíveis ligados ao agronegócio, como um empréstimo para facilitar ou motivar a produção. Para você entender melhor, imagina uma construtora que está recebendo as parcelas por um apartamento em que ela vendeu. Quem comprou se comprometeu em quitar a dívida ao longo dos anos, ao longo de vários meses, mas a construtora pode precisar do dinheiro antes disso, e para antecipar os recursos é possível você juntar os recebíveis em um CRI e vender no mercado. A dívida assim é transferida para outro credor e o dinheiro é obtido rapidamente, e muitas CRIs e CRAs são atrelados ao CDI. E uma vantagem desse produto é que, como as LCIs e LCAs, elas também são isentas de imposto de renda, porém eles não são cobertos pelo FGC. Já falando sobre o FGC, ele é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele garante até 250 mil nas aplicações como CDB, LC, RDB, LH, LCI, LCA. Todas essas modalidades de investimento, se você exercer, ou seja, se você investir mais de 250 mil, você perde a diferença. Então você colocou 260 mil no CDB e o banco quebrou. Como o limite do FGC é 250 mil, você acaba perdendo os 10 mil restantes. Então não ultrapasse o limite do FGC. Já na parte do imposto, nós temos o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que ele só vai ser aplicado nos primeiros 30 dias. Depois do 30º dia, já é 0%. No caso do imposto de renda, funciona da seguinte forma. Nos primeiros 6 meses, a alíquota de 22,5%. De um ano, 20%. Até 2 anos, 17,5%. Acima de 2 anos, a alíquota mínima de 15% no imposto de renda. Mas onde isso se aplica? Supondo que você colocou em uma determinada quantidade de dinheiro e teve um lucro de R$100, o imposto só vai ser aplicado em cima do lucro. Então vamos lá, se você deixou o dinheiro investido por um ano e o lucro foi de R$100, a alíquota para o investimento de um ano é de 20% sobre o lucro, que é o 100. Descontando o imposto de forma simples, o nosso lucro seria de R$80. Dependendo da quantidade de tempo e da quantidade de lucro, o imposto e o lucro se alteram. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e até o próximo vídeo.